Vem mais ofensiva do PT contra a política de preços da Petrobras. O Caio Junqueira, que esteve lá no evento, é quem nos conta. Caio, o que está nos planos do partido, hein? Vamos lá, Carol. Eu conversei longamente com o William Nozak, que é o coordenador da área de óleo e gás do programa de governo do PT. Vamos lá, o que ele me disse? São vários pontos, eu vou tentar resumir aqui. Primeiro que o PT prepara um novo documento, a ser divulgado aí nos próximos dias, no qual pretende detalhar o seu plano para essa área, para a Petrobras, para além dessas diretrizes que foram apresentadas hoje no evento de São Paulo, que inclusive eu estive lá para acompanhar. Bom, a ideia predominante no partido é, se o Lula vencer, claro, promover na Petrobras uma política alternativa, tanto a política de congelamento de preços adotada durante o governo Dilma Rousseff, quanto a política de livre flutuação de preços em vigor desde o governo Michel Temer. Nozak me disse que acha que esse debate hoje está muito ideologizado, então quando o PT problematiza ou questiona a atual política de paridade de preços da Petrobras, fica parecendo que o PT está fazendo uma defesa da política de congelamento de preços que aplicaram no passado. E segundo ele, isso não é verdade. Ele falou com todas as letras que a política de congelamento não é desejada e não é praticável mais, porque a conjuntura é outra. Diz que houve mudanças, que a dependência externa de derivados, principalmente de diesel e do gás GLP, hoje é muito significativa. Então, qualquer tentativa de represamento dos preços pode colocar o país sob risco de desabastecimento, mas que isso não significa apoiar também o regime atual e que o ideal é uma política entre o congelamento e a livre flutuação. Só um parênteses, vamos lembrar que o tema é caro, porque foi na era petista que a Petrobras enfrentou denúncias de corrupção, investigações e condenações ali decorrentes da Operação Lava Jato e perdeu muito do seu valor de mercado. Para o Nozak, porém, a redução da carga de refino no governo Temer, aliada à aceleração da venda de refinarias do governo Bolsonaro, fez aumentar uma dependência de importação de combustíveis e esse cenário é importante porque ele evidencia como o Brasil se tornou mais dependente do mercado externo do que era no passado. Então ele conclui que nem se o PT quisesse executar a política de congelamento de preços, conseguiria, porque essa mudança de conjuntura não autoriza, porque colocaria o país sob risco de desabastecimento. E me disse que o partido não tem uma visão autárquica, estatista e congeladora sobre a política de preços. Daí eu perguntei, poxa, então qual é o caminho? O que vocês estão pensando? Ele me disse, basicamente, que são 4 as principais ideias avaliadas no partido. Primeiro, criar um fundo de estabilização de preços para amortecer as flutuações internacionais e evitar que sejam repassados esses aumentos do mercado externo para o consumidor final brasileiro. Segundo, uma revisão da carga, da capacidade ali de processamento das refinarias para diminuir também a dependência externa. Ele me disse que antes as refinarias brasileiras conseguiam produzir 90%, 95%, hoje essa capacidade beira mais ou menos ali 70%. Terceiro, uma recomposição também do parque de refino brasileiro, não necessariamente como foi no passado, mas que você consiga retomar, sim, alguns projetos. E quarto, ele me disse ser necessário, na visão deles, novos instrumentos públicos para atuar na distribuição também de combustível, seja por regulação, seja por atuação estatal. Vamos lembrar que houve a venda da Transpetro aí nos últimos anos. E aí também perguntei sobre a revisão da lei das estatais, que é um dos temas do dia, da semana, do mês, vamos lembrar, a lei das estatais veio na sequência do governo Dilma Rousseff, já no governo Michel Temer, como uma consequência da Operação Lava Jato, podemos dizer isso, para bloquear ingerências políticas na Petrobras. O que ele me disse sobre isso? Ele disse que o tema ainda não entrou a fundo no PT, mas deu a opinião pessoal dele que ele tem manifestado nesses debates internos. Ele me disse que avalia que não devemos dar, eles, o PT no caso, nenhum tratamento de conjunto para as estatais, que elas têm que ser olhadas caso a caso, com o objetivo de olhar os problemas concretos da população. E acha, porém, que a lei deve ser respeitada e a governança da empresa também deve lidar com essa dupla natureza das estatais, de atender a necessidade de gerar dividendo aos acionistas, mas também atender ao interesse público. E até elogiou a lei das estatais, disse que ela já demonstrou que tem pontos positivos, pois impediu recentemente conflitos de interesse, como a gente acompanhou bastante aqui na CNN, no caso das indicações feitas pelo governo para a Petrobras. Obrigada, Caio Junqueira, que já fica por aqui.